Olá, que bom ter a audiência do Júris 360 Lab conosco novamente. A gente sabe que os temas repetitivos do STJ, muitas vezes eles se misturam, né? Acabam tocando em várias áreas do direito ao mesmo tempo. Exato, é bem interdisciplinar. E para facilitar um pouco o estudo, a fixação desse conteúdo todo, o Dr. Paulo Sacerdote, que é advogado especialista em direito público, fez uma organização temática para a gente. Uma mão na roda, sem dúvida. Sim. Ele agrupou as teses por disciplina. É uma abordagem mais, digamos, didática. Pode ser que não siga 100% à risca a classificação oficial lá do STJ, mas a ideia é ajudar no entendimento mesmo. E olha, para garantir a segurança do que a gente vai discutir aqui, é importante dizer, nosso foco são os temas de recurso representativo de controvérsia, os RRCs, que já transitaram em julgado, ou seja, decisão final, até 19 de março de 2025. Certo. E esses dados foram todos checados agora, em 30 de junho de 2025. Então estamos com a informação mais atual e consolidada possível. Perfeito. Então, bora começar. Vamos mergulhar no nosso primeiro bloco, Direito Tributário. Vamos lá. A gente separou aqui 5 teses bem recentes e, assim, super relevantes. Começando pelo tema repetitivo 1252. A discussão era aquela: incide ou não contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Um ponto que mexe com muita empresa, né? Nossa, muito! E o STJ definiu isso em junho de 2024. A tese firmada foi clara. Sim, incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de insalubridade. E por quê? Qual foi o racional? O fundamento principal é a natureza remuneratória dessa verba. O tribunal entendeu que o adicional ele faz parte da remuneração normal do trabalhador, digamos assim, e por isso tem que entrar na base de cálculo da contribuição. Entendi. Impacto direto no custo da mão de obra nessas atividades insalubres, então. Sem dúvida. Saindo da folha e indo para a apuração de tributos sobre o faturamento, temos o tema 1240. A questão aqui era se o ISS, o Imposto sobre Serviços, compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Isso para quem está no regime de lucro presumido. Outra questão prática importante, e a resposta do STJ, que veio em setembro de 2024, também foi afirmativa. O ISS compõe, sim, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido. Ah, então não dá para excluir o valor do ISS na hora de calcular esses tributos federais. Exatamente. Na prática, o valor do imposto municipal não pode ser deduzido para achar a base do IRPJ e da CSLL no presumido. É um ponto de atenção bem relevante no planejamento tributário das empresas de serviços nesse regime. Faz sentido. Agora vamos para um tema que sempre dá o que falar, né? Substituição tributária do ICMS. O tema 1191. Ah, esse é clássico. Pois é. Tratou da restituição do ICMS-ST pago a mais, sabe? Quando a base de cálculo efetiva, o preço final da venda, foi menor que a presumida. A dúvida era: precisa seguir o artigo 166 do CTN, nesse caso? Aquela prova de não repassagem do encargo? Então, aqui veio uma boa notícia para os contribuintes substituídos. Em agosto de 2024, o STJ decidiu que aquela condição do artigo 166 do CTN é inaplicável para esses casos da substituição tributária para frente. Sério? Então simplificou. Muito. Quer dizer, a empresa que revendeu a mercadoria por um preço menor que a base presumida não precisa mais daquela comprovação complexa de que absorveu o prejuízo para poder pedir de volta ou compensar o ICMS que foi pago a maior lá pelo substituto. Facilita bastante a recuperação desses valores. Nossa, essa dispensa da prova do 166 realmente muda bastante coisa na prática. Bom, seguindo. Tema repetitivo 1187. Esse envolveu parcelamentos fiscais, especificamente da Lei 11.941, de 2009. O famoso refis da crise. Exato. A questão era sobre a redução dos juros de mora quando o contribuinte quita antecipadamente o parcelamento. Como e quando aplicar esse benefício? O tribunal, em outubro de 2023, esclareceu um ponto bem técnico, mas crucial. A redução dos juros de mora, ela se aplica sobre o valor original dos juros devidos. E isso acontece depois que a dívida já está consolidada lá no parcelamento. Ah, não é sobre o saldo devedor no momento da quitação. Não, é sobre o montante original. E um detalhe importante que a tese ressaltou, o fato de a lei
também prevê a exclusão de multas, não significa que os juros de mora devam ser excluídos na mesma proporção, de forma automática. Para isso acontecer, precisaria ter uma previsão legal expressa dizendo isso. Entendi. Deixa as regras mais claras para quem quer aproveitar esse benefício para quitar os débitos. Exatamente. Define bem o cálculo. E para fechar este bloco tributário, o tema repetitivo 1184. Esse teve até uma questão dupla envolvendo a CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Lembra dela? Lembro bem. A desoneração da folha. Isso. A primeira pergunta era: aquela opção pela CPRB que era irretratável durante o ano, ela vinculava só o contribuinte ou também o fisco, a administração? Boa pergunta. E a segunda? A lei que depois revogou essa opção para várias atividades, a Lei 13.670 de 2018, ela chegou a ferir algum direito adquirido de quem tinha optado? Certo. As duas faces da moeda. O STJ definiu isso em junho de 2023. Sobre a irretratabilidade. Entendeu que ela vinculava apenas o contribuinte. Ou seja, a empresa optava e não podia mudar de ideia naquele ano calendário. Mas isso não impediu o Congresso de mudar a lei para o futuro, entende? Ah, então não engessava o legislador. Isso. E sobre a segunda questão, a Lei 13.670, que acabou reonerando vários setores, o STJ disse que ela não feriu direitos adquiridos. O motivo porque ela respeitou a anterioridade nonagesimal. Ou seja, só começou a valer depois de 90 dias da publicação. Exato. Deu um prazo para as empresas se adaptarem à nova regra. Então, constitucional. Bom, então cobrimos 5 decisões bem importantes do STJ em matéria tributária. Vão desde base de cálculo de contribuição, IRPJ, CSLL, passam por ICMS-ST, regras de parcelamento e até regimes específicos como a CPRB. O tribunal tentando trazer um pouco mais de segurança jurídica, né? Para pontos que geram muita discussão. Fica aí a reflexão, né? Como essas definições do STJ impactam as estratégias fiscais das empresas e o que elas podem sinalizar sobre as próximas grandes discussões tributárias que devem chegar aos tribunais superiores. Nos veremos no próximo bloco. Olá, seguimos aqui com a nossa análise das teses tributárias do STJ. Neste bloco, vamos examinar mais 5 temas importantes, né? Todos definidos em recursos repetitivos. São os temas 1182, 1164, 1160, 1134 e 1125. Pronta para mais essa rodada? Vamos lá, com certeza. Bom, começando então pelo tema 1182. Esse foi julgado em abril de 2023, é isso. Isso, abril de 23. A questão central era se benefícios fiscais de ICMS tipo redução de base, isenção, diferimento, poderiam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Isso tem a ver com aquela discussão anterior sobre crédito presumido, certo. Mas parece que teve uma diferença aí. Exato, exato. E essa diferença é crucial, na verdade, porque, diferente do crédito presumido, para esses outros benefícios, o STJ, nesse tema, 1182, ele definiu que a regra geral é a impossibilidade da exclusão. Ah, então não pode excluir, assim de cara. De cara, não. A porta só se abre, digamos assim, se o benefício cumprir requisitos bem específicos. Tem que ser caracterizado como subvenção para investimento, seguindo o artigo 10 da Lei Complementar 160 e também o artigo 30 da Lei 12.973. Entendi. Então não basta ser um benefício fiscal de ICMS qualquer. Precisa ter essa qualificação específica de subvenção para investimento? E na prática, assim, o que isso significa para as empresas? Mais complicação. Olha, traz uma camada a mais de análise, né? O STJ até dispensou aquela prova de que o benefício foi criado originalmente como estímulo, o que é um ponto. Mas ele manteve o poder da Receita Federal de fiscalizar a aplicação do dinheiro. Ah, então tem esse detalhe. Tem, se a fiscalização olhar e disser, olha, esse dinheiro aqui foi usado para outra coisa, nada a ver com a operação da empresa. Aí sim, podem cobrar o IRPJ e a CSLL. Ou seja, a empresa precisa não só receber o benefício qualificado, mas
É usar o recurso de forma alinhada com essa qualificação. A segurança não é total, digamos. Certo, fica o alerta para a gestão desses recursos. Bom, vamos avançar. Tema 1164, também de abril de 2023. Esse parece mais direto, né? A incidência de contribuição previdenciária patronal sobre auxílio alimentação pago em dinheiro, pecúnia. Sim, esse foi bem direto ao ponto. E a resposta do STJ foi igualmente direta. Incide. A tese firmada é clara, sabe? Se o auxílio alimentação é pago em dinheiro, ele tem natureza remuneratória. E se tem natureza remuneratória, entra na base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador. Ponto final. Sem margem para interpretação diferente nesse caso, então. Ok. Agora, o tema 1160. Esse é de março de 2023. A discussão aqui foi sobre IRRF e CSLL, sobre ganhos líquidos de operações financeiras. O X da questão era a correção monetária. Ela entra na conta para tributar. Entra sim. A conclusão foi essa. O STJ definiu que a correção monetária, né, das aplicações financeiras, ela é considerada receita bruta. E especificamente entra como receita financeira, dentro do lucro operacional. Isso para todos os efeitos legais e contábeis. E se é receita bruta? Exato. Se a receita bruta compõe a base de cálculo do imposto de renda e da CSLL. A correção segue o principal nesse caso. Faz sentido, né? Acessório segue o principal. Mudando de assunto agora radicalmente. Tema 1134. Esse é mais recente, julgado em outubro de 2024. Esse trata de leilão de imóvel e a responsabilidade do arrematante por dívidas tributárias antigas do imóvel. Tipo, o edital do leilão poderia dizer que quem arremata tem que pagar o IPTU atrasado que ficou para trás? Então, o STJ foi bem taxativo nisso aí. Disse que não pode. Não pode mesmo. Ele se baseou no artigo 130, parágrafo único, lá do Código Tributário Nacional, o CTN. Ah, o CTN. Isso. E declarou que é inválida qualquer cláusula no edital que tente jogar essa responsabilidade para o arrematante. A regra do CTN é clara. As dívidas do imóvel, as tributárias, elas ficam no preço pago no leilão. É a tal da subrogação do preço. Quer dizer que o arrematante pega o imóvel livre dessas dívidas anteriores, então. Exatamente. O dinheiro do leilão é que serve para pagar essas dívidas. O arrematante tem que receber o bem limpo nesse aspecto. Nossa, isso é uma proteção enorme para quem investe em leilão, né? Traz mais segurança jurídica, muito importante. Para a gente fechar este bloco, o tema 1125, decidido em dezembro de 2023, aqui a pergunta era sobre excluir o ICMS da substituição tributária, o famoso ICMS-ST, da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas especificamente para o contribuinte substituído. Isso, exatamente. O ICMS-ST é aquele imposto que é pago lá no começo da cadeia, né? Pelo substituto. E a decisão da STJ foi favorável ao contribuinte substituído, ou seja, aquele que recebe a mercadoria já com esse ICMS-ST embutido no preço. E qual foi a conclusão? A conclusão foi que esse ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS devidas por esse contribuinte substituído. Interessante! Isso meio que segue a linha daquela tese do século que tirou o ICMS próprio da base do PIS/COFINS, não? É uma extensão lógica. É uma extensão lógica importante, sim. Alinha o tratamento do ICMS-ST com o do ICMS normal nesse aspecto. Consolida, né, aquele entendimento de que o ICMS, independentemente da forma como ele é recolhido na cadeia, ele não representa faturamento para quem está lá na ponta suportando o ônus. Então, se não é faturamento, não deveria mesmo entrar na base do PIS e da COFINS. Traz mais coerência para o sistema tributário nesse ponto. Ótimo. Um resumo excelente dessas 5 decisões bem relevantes do STJ. Bom, fechamos mais este bloco de análise. E olha, diante dessa constante evolução, né, dessa reinterpretação das normas tributárias pelo judiciário, fica uma reflexão. Até que ponto essa complexidade toda, essa mutabilidade do sistema impacta a capacidade das empresas de planejar a longo prazo aqui no Brasil? Fica aí a questão. Nos vemos no próximo bloco. Curtiu?
Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Olá! Vamos começar mais um bloco aqui na nossa conversa, continuando aquela análise, né, das teses importantes do STJ em matéria tributária. Hoje a gente vai focar em 5 julgamentos bem específicos que, olha, deram o que falar. Temas 1123, 1118, 1093, 1074 e o 1049. Preparada? Preparado. Vamos lá desvendar isso. Começando então pelo tema 1123. A discussão aqui foi sobre a taxa de saúde suplementar, certo? Aquela da Lei 9.961 de 2000. O que o STJ definiu nesse caso? Exato. O ponto-chave, sabe, foi que a base de cálculo dessa taxa, especificamente para a modalidade por plano de saúde, ela foi definida mesmo por uma resolução da diretoria colegiada da ANS, a RDC-10, lá de 2000. Aí o STJ entendeu que isso feria o princípio da legalidade estrita, aquele do artigo 97, inciso 4º do CTN. Ah, claro. Ou seja, precisa de lei formal mesmo, para definir base de cálculo de tributo. Não pode ser um ato assim, tipo uma resolução. A decisão é de novembro de 2022. Entendi. Então, peraí, quer dizer que uma norma interna de um órgão não pode, assim, detalhar como cobrar um tributo se a lei não deixou isso bem claro? Isso mesmo. Isso acaba reforçando a segurança jurídica, né, para os contribuintes. Exatamente. Garante que a regra do jogo venha do legislativo como tem que ser, né? Constituição, CTN. Falando em regra clara e responsabilidade, vamos para o tema 1118. Situação super comum, acho, IPVA. A pessoa vende o carro, mas, sei lá, esquece de comunicar ao Detran. E aí? Continua responsável pelo imposto. Pois é, essa aí, Contingente não passou por isso, né? A definição do STJ, que também saiu em novembro de 2022, foi bem direta. A responsabilidade solidária do vendedor, ou seja, ele ter que pagar junto com o comprador, só pode acontecer se tiver uma lei estadual ou distrital específica falando isso, para esse caso de falta de comunicação da venda. Ah, então não é automático. Não, de jeito nenhum. Se não tem essa lei local expressa, o vendedor que não comunicou a venda não pode ser responsabilizado junto com o comprador pelo IPVA que venceu depois. Nossa, isso muda bastante coisa. Quer dizer, o simples fato do Detran não saber da venda não joga a conta para o vendedor automaticamente. Tem que olhar a lei do Estado, então. Exato. A lei local é que manda nesse ponto. Um descuido ali na comunicação pode sair caro se a lei do Estado pegar, ou aliviar se não tiver previsão, né? Perfeito. A chave é a previsão legal expressa mesmo, no Estado ou no DF. Agora vamos para um tema que costuma dar um nó. O 1093, créditos de PIS e COFINS. Aquele regime reporto, tributação monofásica. Parece um quebra-cabeça. Como que o STJ montou isso em abril de 2022? Esse é mais denso, realmente. O reporto, só para lembrar, é aquele regime para incentivar investimento em porto, né? E monofásico é quando o PIS e COFINS é pago uma vez só na cadeia, geralmente lá no início, fabricante ou importador. O STJ afirmou basicamente 3 pontos importantes aí. Primeiro, é vedado, proibido mesmo, pegar crédito de PIS e COFINS sobre custo de comprar bem que está no regime monofásico. Isso, vá lá, já era meio esperado. Certo. Segundo, aquele benefício do artigo 17 da Lei 11.033 de 2004. Aquele que deixa manter crédito, mesmo se vender com isenção, alíquota zero, ele não é só para a empresa do reporto. Ah, não é exclusivo. Não. Mas atenção, e aqui está o pulo do gato. Esse artigo 17, ele não cria crédito sobre bem monofásico. Ele só permite manter crédito que já existia legalmente. Sabe, aquele apurado sobre bens do regime normal, não cumulativo, plurifásico, e que não foi vedado por outra lei, isso mesmo que a venda seguinte seja sem imposto, com suspensão, isenção, enfim. Entendi. Ele protege o crédito que já era legítimo. Isso. E terceiro ponto, ter a operação monofásica não impede a empresa de usar o sistema de crédito normal, porque ela pode ter outras operações, com outros bens que são do regime não cumulativo, normal, plurifásico, e aí gerar crédito sobre esses outros.
Nossa, essa distinção do artigo 17 é sutil, mas faz toda a diferença, né? Ele não transforma um custo ruim para crédito, como o monofásico, em bom. Só protege o crédito que já era bom de ser perdido por causa de uma venda sem tributo depois. Detalhe técnico com impacto direto no caixa, imagino. Acordo. Precisava pagar o ITCMD antes de tudo para acabar o processo? Então, a decisão do STJ, essa de outubro de 2022, foi para agilizar as coisas. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação lá pelo juiz e depois a expedição dos documentos, né, o formal de partilha, a carta de adjudicação, nada disso depende de comprovar que pagou o ITCMD antes. O imposto pode ser pago depois. Ah, que bom! Isso deve ajudar muito. Ajuda. Mas, atenção num ponto. A decisão deixou claro que ainda precisa comprovar que pagou os outros tributos, aqueles relativos aos bens do espólio e às rendas deles. Tipo, IPTU, ITR dos imóveis, sabe? Isso está lá no CPC, artigo 659, parágrafo 2º, e no CTN, artigo 92. Entendi. Então, acelera a parte do ITCMD, o que é ótimo para desburocratizar a transferência dos bens para a família nesse tipo de inventário mais simples. Mas o alerta sobre os outros impostos é crucial. Não adianta correr com o ITCMD e esquecer o IPTU atrasado do imóvel herdado, por exemplo. Precisamente. O ITCMD, nesse caso, ele vai ser lançado depois pela Fazenda do Estado, com base no que foi declarado lá no inventário. Sucessão empresarial. Imagina, empresa A incorpora a empresa B, mas esquece ou não avisa o fisco dessa operação. Aí, um tempo depois, aparece um débito tributário. Só que o fato gerador aconteceu depois da incorporação, mas o lançamento, a cobrança inicial, foi feita no nome da empresa B, que nem existe mais direito. A execução fiscal pode ir direto para a empresa A, a sucessora? Pode sim. O STJ, em agosto de 2020, entendeu que sim. A execução fiscal pode ser redirecionada contra a empresa sucessora, a incorporadora no caso, para cobrar esse crédito tributário que nasceu depois da sucessão, mesmo que tenha sido lançado em nome da empresa antiga, a sucedida. Sério? Mesmo com o nome errado no lançamento inicial? Sim. E o detalhe mais importante: isso pode acontecer sem precisar alterar a certidão de dívida ativa, a CDA, desde que, claro, fique comprovado ali no processo que essa sucessão empresarial não foi comunicada ao fisco quando deveria ter sido. Caramba! Quer dizer, a falha em comunicar a sucessão para o fisco abre caminho para cobrança direta na sucessora, mesmo que o documento inicial, a CDA, ainda esteja no nome da empresa que já foi incorporada. Bem direto ao ponto mesmo. Responsabiliza quem devia ter informado, né? Exato. Acaba simplificando a cobrança para o fisco nesses casos em que houve omissão da informação sobre a sucessão. E com isso fechamos a nossa análise desses 5 temas quentes do STJ em matéria tributária. Foi bastante coisa, né? Cobrimos pontos sobre taxa de saúde suplementar, a questão da responsabilidade no IPVA, aqueles créditos complicados de PIS/COFINS com monofásico e report. E também a exigência do ITCMD no arrolamento sumário e o redirecionamento da execução na sucessão empresarial que não foi comunicada. Pontos que, com certeza, mexem com o dia a dia de muitas empresas e contribuintes por aí. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil para clarear um pouco essas questões tributárias. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa nossa jornada pelo direito tributário. E fica a reflexão, né? Com o judiciário tendo que definir tanto detalhe assim, será que não falta mais clareza lá na origem, na própria lei tributária? Bom, se curtiu a análise, compartilhe. Até a próxima. Olá! Realmente, analisar as teses de recursos repetitivos do STJ em direito tributário, nossa, é um trabalho extenso. Por isso mesmo, estamos de volta com mais um bloco para continuar essa nossa exploração desse material, que é denso, mas muito importante. O foco agora, então, é mergulhar nas próximas 5 teses que o STJ afirmou sobre matéria tributária. Vamos dar uma olhada nos temas 1048, 1037, 1008, 1003 e 997. Ok, vamos desdobrar isso. Vamos começar com o tema 1048. Ele trata do ITCMD, o Imposto sobre Doação e Herança. A questão principal era: quando uma doação não é declarada pelo contribuinte? A partir de quando o fisco tem para lançar o imposto? Qual o marco inicial do prazo? Exato. O fascinante aqui é justamente essa busca por clareza no marco temporal.
A decisão do STJ, que veio em abril de 2021, foi que, olha, nesses casos de doação não declarada, o prazo decadencial, aquele do artigo 173, inciso I do CTN, começa a contar no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento, né, já poderia ter sido feito. Ah, entendi. Seguinte ao ano em que poderia ter lançado. Isso, segue a regra geral do Código, dos artigos 144 e 173, inciso I. Isso, assim, traz uma definição importante para a fiscalização, né? E dá alguma segurança para o contribuinte também, sobre até quando ele pode ser cobrado. Faz sentido, sim, buscar essa clareza. Bom, mudando de imposto agora, vamos para o tema 1037, que envolve um imposto de renda. Aqui é onde fica realmente interessante. A discussão foi sobre a isenção para quem tem moléstia grave, aquela prevista na Lei 7.713. A dúvida era, essa isenção vale também para quem, mesmo doente, continua trabalhando, recebendo salário? Pois é uma situação delicada. Mas o STJ, em junho de 2020, adotou uma linha mais restritiva. A tese firmada diz que a isenção do artigo 6º, inciso 14 da lei, não se aplica aos rendimentos de quem está em atividade laboral. Ah, não se aplica. Não. O entendimento foi que o benefício fiscal foi pensado para desonerar proventos de aposentadoria ou reforma, não o salário ou outra remuneração de quem continua na ativa, sabe? A interpretação da lei, em matéria de isenção, tende a ser mais literal. Entendi. O objetivo era proteger o rendimento da inatividade, então. Certo. Agora vamos para o tema 1008, voltando para a área das empresas. A questão aqui era se o valor do ICMS deveria ou não na base de cálculo do IRPJ e da CSLL para as empresas que estão no regime do lucro presumido. Sim. E se conectarmos isso ao quadro geral, essa decisão tem um impacto direto no quanto muitas empresas pagam de imposto. E a decisão do STJ, que é de maio de 2023, foi que sim, o ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no lucro presumido. Compõe a base. Compõe. Basicamente, o tribunal considerou que, para esse regime específico, o ICMS faz parte da receita bruta. E é sobre a receita bruta que se aplicam as alíquotas de presunção de lucro. Então, na prática, isso pode significar um aumento na carga tributária para essas empresas. Reforça a importância de escolher bem o regime, né? Com certeza, uma decisão com impacto financeiro relevante. Seguindo o tema 1003. Esse trata de correção monetária. O ponto era sobre o ressarcimento de créditos tributários escriturais tipo créditos de IPI, PIS, COFINS. A partir de quando esses valores têm que ser corrigidos? Desde que o contribuinte protocola o pedido na Receita ou só depois que passa o prazo de 360 dias que o fisco tem para analisar? Isso levanta uma questão importante sobre o tempo que o contribuinte espera e a perda do valor do dinheiro, né? O STJ, lá em fevereiro de 2020, decidiu que a correção monetária só começa a contar depois que esse prazo de 360 dias previsto na Lei 11.457 termina. Só depois de um ano, então. Exato. Ou seja, se a Receita demorar mais de um ano para analisar o pedido, aí sim o crédito do contribuinte passa a ser corrigido. Antes disso, o ônus da espera em termos de correção fica com o contribuinte. Interessante essa definição. E para fechar este bloco, o tema 997. A discussão era sobre a legalidade de atos normativos, como portarias da Receita, estabelecerem um limite de valor para aderir ao chamado parcelamento simplificado de débitos, aquele da Lei 10.522. Então, o que tudo isso significa? Uma norma inferior pode limitar o que está na lei? Olha, o STJ, em junho de 2024, entendeu que sim, é legal estabelecer um teto por ato infralegal. A tese firmada considera que isso é uma medida de gestão, de eficiência administrativa e que tem amparo no artigo 96 do CTN, que fala sobre a legislação tributária. Ah, então pode? Pode. Mas tem uma ressalva importante. Essa limitação não pode ir contra o que a lei diz. Por exemplo, se a lei definisse um valor máximo para o parcelamento e a portaria colocasse um valor menor que esse, aí seria ilegal, porque prejudicaria o contribuinte. Mas, de forma geral, a administração pode sim usar esses atos para gerenciar o acesso aos parcelamentos simplificados.
Bom, fechamos então a análise de mais 5 teses bem importantes do STJ em matéria tributária. Fica bem claro como essas decisões vão moldando a relação fisco-contribuinte, né, em várias frentes. E como ainda tem muito tema relevante pela frente, a gente vai continuar essa exploração em outros momentos. Fica aí a reflexão sobre como o detalhe de uma tese pode ter um impacto enorme na prática tributária diária. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente fecha o nosso bloco sobre direito tributário, tá? Vamos olhar as últimas 5 teses de recursos repetitivos do STJ que a gente separou. Isso aí. E antes de começar, um agradecimento especial, né? Sim, claro. Ao Dr. Paulo Luiz, que fez um trabalho excelente organizando todo esse material por disciplina. Facilitou bastante pra gente. Com certeza. Bom, então vamos lá. As teses são a 994, 981, 980, 969 e a 963. A ideia é, assim, tirar o principal mesmo dessas decisões mais recentes do STJ. Perfeito. Vamos direto ao ponto. Começando então pela tese 994. A discussão era se o ICMS, aquele imposto estadual, entrava ou não na base de cálculo da CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Aquela que substitui a contribuição sobre a folha para algumas empresas, né? Exatamente essa. E aí, o STJ decidiu que sim, que essa inclusão é constitucional. O que isso significa na prática, assim, para o dia a dia das empresas? Olha, o impacto é bem direto no bolso, né? Para quem opta pela CPRB, claro. Validando a inclusão do ICMS, o STJ basicamente confirmou uma base de cálculo maior para essa contribuição. Ou seja, a receita bruta para calcular a CPRB inclui esse imposto estadual, o que, no fim das contas, pode aumentar o valor que a empresa tem que pagar. Isso ficou decidido lá em abril de 2019. Entendi. É um ponto importante para o planejamento tributário dessas empresas. Agora, mudando de assunto, a tese 981. Essa pega num ponto bem delicado, né? Execução fiscal e dissolução irregular da empresa. Sim, tema recorrente. A dúvida era se um sócio era o administrador na época em que a empresa fechou as portas de forma irregular. Ele pode ser responsabilizado pela dívida fiscal, mesmo que ele não estivesse na gestão quando o imposto originalmente deixou de ser pago? Exato. Essa era a grande questão. E o STJ, em maio de 2022, bateu o martelo. Sim, pode. O redirecionamento da cobrança pode sim atingir o sócio que tinha poder de mandar de administrar quando a empresa foi dissolvida irregularmente. Mesmo que a dívida seja antiga. Mesmo que ele não administrasse na época do fato gerador, ou seja, quando a dívida nasceu, o que vale é a responsabilidade de quem estava no comando no momento da irregularidade, da dissolução. Isso está ligado ao artigo 135 do CTN. Nossa, isso parece aumentar bastante o risco para quem assume a administração, né? Mesmo que seja por pouco tempo, se a empresa depois tiver problemas. Sem dúvida nenhuma. Reforça muito aquela necessidade de o administrador ser super diligente o tempo todo e ter muita atenção com os procedimentos corretos se for para fechar a empresa, para evitar justamente essa responsabilidade pessoal pelas dívidas fiscais. Faz todo sentido. Falando em procedimentos e prazos, vamos para a tese 980, IPTU. Aqui tinha 2 questões, né? Quando começa a contar o prazo de prescrição para a prefeitura cobrar e se aquele parcelamento que a prefeitura às vezes oferece sem o contribuinte pedir, se ele suspende essa contagem. Isso. E o STJ definiu, lá em novembro de 2018, 2 coisas. Primeiro, o prazo para cobrar, os 5 anos, começa a contar no dia seguinte à data de vencimento que está lá no carnê do IPTU. Ok, isso é claro. E o parcelamento? Aí vem o ponto crucial. O parcelamento feito de ofício, ou seja, aquele que a prefeitura manda para o contribuinte sem ele ter concordado formalmente, esse tipo não interrompe nem suspende a prescrição. Tá. Ah, interessante. Precisa que o contribuinte vá lá e concorde com o parcelamento. Tem que ter a anuência dele para poder parar a contagem do prazo. Senão, o prazo continua correndo. Bom saber. Isso dá mais segurança para o contribuinte, né? Ele precisa ativamente concordar para a dívida não prescrever se o fisco demorar para cobrar. Legal. Seguindo, tese 969. Essa tratou da natureza jurídica de um encargo lá do Decreto-Lei 1025 de 69, em processos de falência. Certo.
A briga era para saber se esse encargo era um crédito privilegiado com prioridade para receber na falência ou se era um crédito comum, sem garantia, o chamado quirografário. E qual foi a decisão? O STJ, também em novembro de 2018, decidiu que esse encargo tem a mesma natureza, as mesmas preferências do crédito tributário. Ou seja, é privilegiado. Exatamente. Na prática, isso significa que na hora de pagar as dívidas na falência, esse encargo entra lá na frente, junto com os tributos, antes dos créditos comuns, os quirografários. Aumenta a chance do governo receber esse dinheiro no processo de falência. Entendido. E para a gente fechar esse bloco, a tese 963. Essa envolveu uma disputa bem conhecida, Eletrobras contra a União. Era sobre o antigo empréstimo compulsório de energia elétrica. Ah, essa história é longa. Pois é. A Eletrobras queria receber de volta da União o dinheiro que ela teve que pagar a mais para os contribuintes por conta de decisões judiciais sobre esse empréstimo. A pergunta era: cabia essa ação de regresso da Eletrobras contra a União? E o STJ, em junho de 2019, foi bem direto ao ponto. Não cabe ação regressiva da Eletrobras contra a União nesse caso específico. Então quem arca com essa diferença é a Eletrobras mesmo. Dores ficou com esse ônus, sem poder cobrar de volta da União. Ficou definida essa relação entre elas quanto a essa obrigação específica. Perfeito. Então, cobrimos essas 5 últimas teses que selecionamos de direito tributário, trouxeram definições bem importantes do STJ sobre temas variados: base de cálculo, responsabilidade de sócio, prescrição de IPTU, ordem de pagamento na falência e até essa questão do empréstimo compulsório. Exatamente. E, sabe, fica uma reflexão, né? Essas teses em repetitivos, elas buscam dar clareza, uniformizar o entendimento em pontos bem específicos. Mas será que esse sistema consegue de verdade simplificar o nosso emaranhado tributário? Boa pergunta. Ou será que a gente está só resolvendo questões pontuais, enquanto a complexidade geral do sistema continua crescendo, talvez até mais rápido? Fica aí a dúvida sobre a real efetividade dessa busca por segurança jurídica através dos repetitivos. Um ponto para a gente pensar. Uma ótima provocação para a gente encerrar. Agradecemos muito a quem acompanhou a gente nessa análise aqui no Juris 360 Lab. Obrigado pela companhia. E se você gostou do conteúdo, ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo. Até a próxima.